Cléssica, Líbica, Délfica, Sânia, Cúmia, Frígia, Tiburtina são nomes que dariam um bom time de futebol feminino, mas iriam complicar um pouco os locutores. Na verdade, são as sibilas, profetisas do período grego que foram incorporadas pela Igreja Católica e cuja representação só existe aqui em Diamantina, onde passaram a ser uma atração inclusive na Semana Santa. As sibilas foram pesquisadas por uma professora de arte que dedicou muitos anos ao estudo. Ela me guiou nessa busca pelas igrejas de Diamantina. Maria Cláudia, o que são as sibilas? As sibilas são profetisas de Apolo, são figuras da mitologia antiga, e elas surgem, o primeiro registro que se tem é na Babilônia, e esse mito é levado para a Grécia e depois para Roma por meio de judeus helenizados. E é um mito que perpassa vários tempos, e vários locais ao longo da história da humanidade. Esses nomes remetem ao local de onde elas vêm. Então, Pérsica, europeia. Délfica, ela vem de Delfos. A Cumana, ela vem de Cuma. A cidade é um patrimônio cultural da humanidade desde 1999, mas é difícil caminhar nela como no passado. Carros e motocicletas dominam as ruas e becos. Não é preciso ser uma profetisa grega para prever que no futuro isso não vai dar certo. As sibilas passaram a ser uma atração a mais para as pessoas que visitam Diamantina em busca de arte sacra. Para quem se interessa pelo turismo cultural, para quem se interessa pelo patrimônio, é um elemento patrimonial muito importante, para o país, não só para Diamantina, mas para o país. E acredito também que o conhecer pode levar à preservação e até o restauro, porque os panos sibilísticos estão em péssimo estado. A Igreja Católica, depois das pesquisas de Maria Cláudia Magnani, resolveu trazer as sibilas para as ruas na Semana Santa e com repercussão nacional. As celebrações da Semana Santa em Diamantina, Minas Gerais, retomaram este ano um ritual inspirado em profetisas da antiguidade. No mundo cristão, a primeira representação que existe é do século XI. Em Capua, na Itália, um afresco numa igreja. Depois a gente tem uma representação no século XII, a seguir a gente tem uma representação em Florença, no século XIV, mas as representações mais numerosas, de fato, elas aparecem no Renascimento, elas aparecem a partir da Contra-Reforma, quando a igreja dá um privilégio muito grande à representação de imagens, imagens que sejam sedutoras, que sejam imagens que podem convencer os fiéis a permanecer na igreja e a tocar os fiéis na sua fé. Então, é a partir do Renascimento, de fato, com esse elemento moderno, é que as sibilas são amplamente representadas na Itália, com Michelangelo, com Rafael, com Perugino, com vários outros pintores muito destacados, muito importantes ali. Na Itália existe uma grande variedade de sibilas para serem vistas, não? Tem. Por que as sibilas existem só em Diamantina? Essa é a grande questão. O porquê que as sibilas existem só aqui no Brasil, nessa representação pictórica, e como ela veio parar aqui, é uma pesquisa que eu tenho feito, mas é uma resposta que ainda não encontramos. Agora, quem pintou essas sibilas aqui na igreja? No Arraial do Tijuco, houve um pintor muito importante, que foi um pintor que trouxe essa pintura de falsa arquitetura, a pintura de quadratura para cá. Ele se chamava José Soares de Araújo, era um bracarense, um português,
E ele traz essa pintura, uma pintura muito refinada, para o Arraial do Tijuco, e a sibila mais antiga que sobreviveu, o pano sibilístico mais antigo, que está na Igreja do Carmo, pertence à Ordem Terceira das Carmelitas, há uma atribuição a José Soares de Araújo, não documentada, mas uma atribuição de que teria sido ele o pintor das sibilas. Então, levantamos a hipótese de que ele tenha trazido a figuração das sibilas para o Arraial do Tijuco. Aqui, nessa bela igreja do Bonfim, há 4 sibilas representadas. Frígia e Tiburtina ocupam uma parte da parede lateral. Frígia está prevendo a ressurreição de Cristo. Tiburtina aparece com um pano. Elas previram não só a morte de Cristo, mas o nascimento, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição. Essa previsão da paixão de Cristo, da vida de Cristo, ela é colocada na boca das sibilas pelo imperador Constantino a partir do primeiro concílio da Igreja Católica, que foi o concílio de Nicéia, no século III. E realmente a previsão do futuro, eu acredito que seja o elemento sedutor das sibilas que faz com que ela perpasse tantos tempos e lugares distintos, né, ao longo da história. No outro lado, o chapéu da Líbica se parece com as bruxas da Idade Média. Diamantina, nessa fase, representa as sibilas na forma de mulheres jovens, né? Representa na forma de mulheres jovens. Quando é que as sibilas começaram a tomar forma de gente? Porque quando é que elas começaram a ser pintadas ou representadas como determinado tipo de mulher? A gente tem representação desde a Roma Antiga. A representação mais antiga que eu encontrei está em Nápoles e é do século III a.C. Mas essas mulheres, a característica muito peculiar desse mito é que, ao contrário das outras figuras da mitologia, são mulheres que existiram de verdade, de carne e osso. Tiburtina é talvez a face mais amadurecida de todas. Diz a lenda que ela pediu a Apolo que não a mantivesse jovem, mas deixasse que seu rosto, com a idade, ganhasse as marcas do tempo, como acontecia com todos os mortais antes do advento da cirurgia plástica. Na Capela do Bonfim há pinturas, mas os panos de boca fomos encontrando em vários lugares, todos com imagens de sibilas. Panos de boca são panos usados para tapar os santos na quaresma. Sibila era tão forte no século XVIII, no século XIX, no Arraial do Tijuco e depois na cidade diamantina, que os panos de boca do teatro, que foi criado no século XIX, eles eram chamados as sibilas do teatro. Então, quando eu fui procurar esses panos de boca do teatro, eu falei, eu queria ver as sibilas. Não há sibilas. São outras figuras que estão ali nos panos de boca do teatro, mas que foram associados a sibilas. Então, para o povo do Arraial, pano de boca tomou o significado de sibila. Estão muito velhos. Um deles é do século XVIII e precisam ser manipulados com cuidado. De todas as sibilas que vi nos panos de boca, uma delas está na casa de Chica da Silva, sede do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. É Cassandra, a mais badalada. Ela entrou até para o vocabulário político, designando as pessoas que preveem sempre tragédia. Cassandra, gravada em pano de boca, convive com as imagens da personagem mais famosa da cidade, Chica da Silva, a bela escrava que manteve uma relação estável com o contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira.
Os escravos tiveram um papel decisivo no velho arraial que se transformou na cidade de Diamantina. Quando fomos ver um dos panos de boca representando a Sibila Líbica na Igreja do Carmo, encontrei a artista Adriana Ribas ensaiando num órgão que é o mais antigo do Brasil, construído entre 1782 e 1787 pelo padre Manuel de Almeida e Silva. À noite, fui ouvir um concerto tocado nele, pelo organista Evandro Arcanjo. Enquanto eu procurava sibilas, havia gente fazendo outra pesquisa em Diamantina. Eram jovens diante da placa que consagra a música Beco do Mota, cuja letra é de Fernando Branco. O compositor, morto recentemente, viveu muito tempo em Diamantina. Clareia na noite, procissão deserta, deserta, nas portas da arquidiocese desse meu país. Essa janela é mencionada numa das suas músicas, em que ele canta da janela lateral. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro. O movimento musical mineiro, intitulado Clube da Esquina, tem parte de sua história na cidade. O mais ilustre político de Diamantina, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, construtor de Brasília, já posou ao lado dos músicos do Clube da Esquina. O Clube da Esquina acabou tendo influência no destino de Milho Verde, uma localidade que fica a 40 quilômetros de Diamantina. A capela do lugar apareceu na capa de um disco de Milton Nascimento. O fluxo de turistas alternativos cresceu e hoje Milho Verde é também uma atração especial, sobretudo para os jovens. Não só a presença maciça de carros e motocicletas me impressionou em Diamantina. O velho mercado, que era uma das suas atrações, foi restaurado. Hoje tem uso múltiplo, espaço para festas noturnas e feira livre aos sábados. Na feira de agora, aparecem os personagens muito presentes na cidade. Como esse casal que tem 2 filhos e costuma vir aqui aos sábados vender as suas peças. Profissão deserta, deserta, homens e mulheres na noite, Homens e mulheres na noite desse meu país. Esse grupo que vem descendo faz parte da banda de Diamantina, a Euterpe. Hoje eles ensaiam aqui.
Na sexta-feira, uma parte deles se junta à banda Peixe Vivo e faz uma serenata que passa pela Biblioteca Antônio Torres, uma espécie de serenódromo, com espectadores vendo os músicos de perto. Peixe Vivo é o nome da canção mais popular daqui, apesar da importância histórica do Beco do Moro. As pessoas cantam até em aniversários, como esse em que entrei, acidentalmente, num restaurante de Diamantina. Esta canção era também muito cantada nas campanhas de Juscelino. Um sorriso tão comum no ex-presidente é uma constante nos moradores da cidade. A grande atração não é mais a serenata, mas a vesperata, organizada no centro, onde foi o Beco do Moro, no passado uma área de prostituição. Uma pequena multidão ocupa as mesas enquanto os músicos tocam das sacadas dos prédios. É um espetáculo para todas as idades, apesar do sereno e do frio das noites de inverno. Chica da Silva desce da sacada para os selfies e a celebração reúne praticamente no mesmo lugar quase todos os turistas presentes na cidade. A descoberta das sibilas como um tesouro cultural é apenas mais uma forma da cidade explorar os seus recursos. A arquitetura lhe valeu o título de Patrimônio da Humanidade. Chica da Silva, Juscelino Kubitschek, Fernando Branco, com suas lindas canções, transformam o velho Arraial do Tejuco num dos lugares mais atraentes do Brasil.